Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa, o Pai das Misericórdias, onde nós adentramos sua casa e você ao santuário, para juntos nós rezarmos ao Pai e confiarmos a Ele nossas vidas, para que cada dia mais tenhamos o coração do seu Filho Jesus em nós e possamos produzir muitos frutos. Nós continuamos com a catequese do Papa Francisco sobre os vícios e as virtudes, mas hoje trabalhando de modo especial a humildade. Tomemos o livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 19 a 23, que nos diz o seguinte, abre aspas, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. A Bíblia recorda-nos, fecha aspas, né? A Bíblia recorda-nos desde o início que somos pó, e ao pó voltaremos, com efeito. Humilde vem de humus, ou seja, terra. No entanto, no coração humano surgem com frequência delírios de onipotência, muito perigosos, e isto fere-nos muito. A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos, na medida em que são voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumenta o domínio da vontade sobre os próprios atos, diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1734. Fecha aspas. Assim o Papa nos recorda a origem, de como tudo começou. O homem, depois do pecado, depois de comer do fruto que lhe foi proibido por Deus, porque se um dia ele comesse, ele ia morrer. Deus já havia falado para ele, não é que o homem foi inocente, ignorante, não, ele sabia. Ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele correria um grande perigo. Então, na escrita do autor sagrado, do escritor que transcreve esse relato, ele vai dizer que Deus o expulsou do jardim para que ele não tomasse também da árvore da vida e assim vivesse para sempre, porque ele veio do pó e o pó tinha que retornar. Então já estava definido isso. E o homem só ia ser possível ter eternidade dentro da liberdade dele de resposta a Deus. Deus precisava salvar o homem. Aliás, Deus já estava salvando o homem, fazendo isso, Deus estava salvando o homem. E começa aí a história da nossa salvação até a vinda de Jesus, para que o homem de novo, livremente, pudesse retomar a posse do reino, a posse do paraíso que ele havia perdido. Então, quando Jesus passa para anunciando o reino de Deus está próximo, quer dizer, o homem, ouvindo o chamado de Deus, ele responde e entra no reino dele, Entra no modo novo de viver a vida junto com Deus. Não mais na desobediência, mas sim na obediência. Então, recordarmos a nossa origem, a nossa fragilidade, de onde nós fomos tirados e de onde nós fomos expulsos, somente de modo livre, porque o homem foi criado livre. Se ele não fosse livre, ele não teria pecado, já estaria numa condição já definitiva. Mas ele foi criado livre, porque Deus é livre. E na liberdade ele toma a decisão por aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, com a mesma liberdade que Deus deu ao homem, ele pode voltar-se para Deus. Ele pode tomar decisões novamente. Ele pode retomar o caminho da salvação, o caminho da vida. E aí sim ele vai ter a sua participação na vida divina por causa de Jesus, nosso Senhor, que nos resgatou, nos restaurou quando nós ainda estávamos
sobre o domínio do pecado, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, porque o pecado nos torna inimigo de Deus. Então a humildade, que é a virtude que nós estamos trabalhando aqui, esse homem que foi tirado do pó, né? A palavra humilde vem de humus, ou seja, terra. No entanto, no coração humano surgem com frequência delírios de onipotência, muitos perigosos, né? O homem tem esse desejo de ser dominador, de ser o dono, de ser o superior, de ser o grande. E essa briga que nós vemos e assistimos todos os dias, né, nas nossas televisões, essa briga pelo poder, essa briga pela dominação, essa briga está dentro do coração do homem, causa um mal muito grande, porque é uma forma de poder que não salva o homem, mas o condiciona, o aprisiona e rouba-lhe a sua liberdade. Ao passo que o poder de Deus, ele dá ao homem essa condição de, na liberdade, ele tomar as suas decisões. Mas a liberdade humana torna o homem responsável pelos seus atos na medida em que são voluntários, quer dizer, que parte da sua vontade. Se eu tenho a vontade de maltratar os outros, percebo que isso é ruim, então eu mudo esta vontade minha. Não, eu não vou maltratar, eu vou fazer o bem a essas pessoas. Eu vou tratá-las bem em vez de maltratá-las. Então eu sou capaz de tomar essa decisão e viver isso daí. Eu sou capaz de ser diferente. É só eu decidir e fazer diferente. É nessa liberdade que Deus dá a todos nós. Por isso que nós vivemos um conflito muito grande dentro de nós, né? Nós somos livres para o bem, mas muitas vezes escolhemos o caminho mau. Nós somos livres para viver as virtudes, praticá-las, mas nós sempre nos deixamos, né? Nos descuidamos e acabamos fazendo aquilo que não queríamos fazer. Então essa luta constante dentro de nós, que exige de nós uma atenção maior, né? Uma entrega maior. Por isso que as virtudes, elas não caem assim, elas não são mágicas, elas são práticas, elas são exercícios, ela é consciência, né? Eu tendo consciência de uma virtude e sabendo como que ela é, eu começo a vivenciá-la na minha vida, sabe? A praticá-la, a torná-la presente nos meus atos, nas minhas ações e em tudo aquilo. O homem é capaz disso, porque se o homem não fosse capaz disso, Deus não estaria perdendo seu tempo em ensinar para nós o caminho da verdade e da justiça e de fazer o bem. Então, mas o homem tem capacidade para isso. Existem muitas pessoas boas no mundo, existem muitas pessoas honestas, verdadeiras, sinceras, são frágeis, pecadoras também, mas buscam viver essas virtudes, buscam viver essas coisas que realmente produzem bem, produzem humanidade, produzem pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas completas, cheias de vida e que nos chama a atenção e que nós nos alegramos com isso também. Vamos pedir ao Pai das Misericórdias essa graça na liberdade que Ele nos deu. Nós que fomos criados do barro da terra, nós que somos frágeis e limitados, mas se nos deixarmos guiar pelo Espírito, se nos deixarmos ser moldados novamente por Deus nas virtudes, nós vamos ser criaturas novas, homens novos, mulheres novas. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Se não fosse, gente, eu não estaria perdendo meu tempo aqui falando com vocês. Mas tudo isso é possível. E depende de mim e de você, dessa nossa boa vontade, desse nosso querer, desse nosso, sabe, ir ao encontro disso daí. É só ler a vida dos santos que vocês vão entender como que é que se pratica as virtudes. Vamos rezar a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, pedindo a ela que, como mãe, nos ensine, filhos e filhas, a amarmos verdadeiramente a todos os que estão ao nosso redor. Rezemos. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia de Jesus Cristo
e esposa do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre sua casa e sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.